Olá pessoal, esse é o nosso canal do Direito Penal Facilitado para todos aqueles que estão iniciando os seus estudos em Direito Penal, para todas as pessoas interessadas em Direito Penal, essa área que é o braço forte, o braço duro do Estado, que trabalha com penas de cerceamento da liberdade, quando as pessoas praticam condutas que são tipificadas por lei. Muito bem, estamos falando do Iluminismo. O Iluminismo que aconteceu lá no século XVIII na Europa e que foi um movimento muito importante na sociedade que também veio a interferir o direito penal. Antes do Iluminismo, nós tínhamos penas muito bárbaras para as pessoas que praticavam alguma conduta inadequada. Mas essas condutas não estavam escritas, não estavam tipificadas, não estavam publicizadas para que todos pudessem conhecê-las. Então, às vezes, a pessoa praticava uma conduta que era considerada inadequada por alguém, por determinado tribunal, geralmente esses tribunais com domínio muito forte da igreja, misturando crime com pecado, misturando moral com direito, e era entendido que a pessoa então descumpriu determinada norma, digamos entre parênteses determinada norma, e a pessoa então sofria determinada pena corporal, tortura, pena de morte, mas com muito sofrimento corporal. A reclusão nas penitenciárias, como nós conhecemos hoje, é algo muito recente dos últimos séculos. Antes a pessoa ficava presa apenas para guardar a pena, que a pena era uma pena de sofrimento corporal. Então o estar detido, estar encarcerado, era um período para se aguardar a pena definitiva. Muito bem, o que acontece? Acontece no século XVIII, com o Renascimento, com o Iluminismo, nós temos um pensador do direito chamado Beccaria, que escreve dos delitos e das penas. Se nós formos ler esse livro, até hoje ele é muito atual. Muitas coisas que estão aqui ainda precisam ser implementadas hoje. Então, um livro escrito em 1764, que nesse movimento do Iluminismo vem dizer que nós precisamos humanizar as penas, que nós precisamos humanizar o direito penal. Aí então nós temos os primeiros princípios de direito penal. Por exemplo, a proibição da tortura, a presunção da inocência, ou seja, as pessoas são consideradas inocentes até haver prova de que forem culpadas. Nós temos aí o princípio da humanidade nascendo, nós temos o princípio da legalidade, ou seja, o devido processo legal, o passo a passo, a apuração do fato. Nós temos um processo com procedimentos para que se chegue à elucidação do ocorrido e então se aplique ou não a pena. Nós temos então uma maior celeridade, o princípio da celeridade, que embora ainda hoje não é tão célere, nós no Iluminismo já se começou a refletir sobre ele. Por isso que eu disse que Beccaria é ainda muito atual. Nós temos então nesse momento, a partir do século XVIII, XIX, entrando também no século XX, a valorização dos direitos individuais da pessoa humana frente ao Estado. Ou seja, o Estado começa a ter um poder limitado. O Estado não pode fazer aquilo que ele quer. O Estado não pode penalizar de qualquer forma qualquer indivíduo. Ele tem uma limitação de poder. Ele pune sim o violador da lei. Porém, a lei tem que ser explícita com antecedência. Só se pode punir aquilo que já foi dito que é objeto de punição.
Nós temos então essa limitação do poder punitivo do Estado, porque o Estado deve passar a se preocupar não só com a punição, mas também com o processo, mas também com a tipificação, a identificação do que é crime. Nós temos então uma maior prevenção dos crimes. Por quê? Porque se nós temos a tipificação, se nós temos a publicação, se nós temos os códigos dizendo o que é crime, as pessoas vão evitar praticar crimes, porque se praticarem, vão ser submetidas às penas descritas nesses crimes. Ora, agora eu sei que se eu praticar determinada conduta, eu posso ser penalizado. Enfim, nós passamos por um momento onde que nós temos um direito mais racional, onde nós passamos a tutelar determinados bens jurídicos, nós passamos a dizer, a definir quais condutas são criminosas e para essas condutas nós passamos também a identificar qual é a pena. Muito obrigado.